O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Olá, meus amigos, tudo bem? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sabemos em que momento você vai estar assistindo esse material, mas aqui a gente deixa as nossas felicitações a vocês por mais uma oportunidade de encarnação. Como já foi exemplificado para todos, hoje a nossa temática é uma temática bem provocativa e a gente só tem a agradecer essa oportunidade aqui, tudo bem? Vamos orar? Senhor Deus, bom e amado Mestre, te apresentamos os nossos corações, clamando o teu amor, que nesses eflúvios celestes recai sobre nós, como púrpura do entardecer, que alumia a todos nós a necessidade da luz, reservando-nos a escuridão para o crescimento de nós almas, ante as reflexões necessárias que o pousio da luz nos faz. Só temos a te agradecer, bondoso Mestre. Alumia nosso coração com tua majestosa oportunidade de vida. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos. Que assim seja. Bem, nossa proposta de hoje é falarmos sobre as questões 17 e 20 do Livro dos Espíritos, que trata do conhecimento das coisas. Essa temática é interessante, ela está na primeira parte do Livro dos Espíritos. E como bem sabemos, o Livro dos Espíritos ele é um livro que trabalha os princípios, as informações iniciais da doutrina espírita. Essa foi a ambição de Kardec ao escrever o Livro dos Espíritos. Tanto que ele usa uma pedagogia muito interessante, que é tratar por perguntas e respostas. Essas ponderações elas são necessárias para que tudo fique bem claro para a gente. Bom, a temática ela nos suscetibiliza algumas indagações, né, sobre o conhecimento das coisas. E aqui a gente vale ressaltar algumas ponderações importantes, né? Uma das mais importantes é entender que o fato de nós conhecermos a origem das coisas, de onde viemos, para onde vamos, como se desenvolve a vida, isso dá concretude, ela dá solidez para a nossa existência. A gente pode trazer isso muito para a nossa experiência do dia a dia, né? As decisões, os conjuntos de opções que apresentam para a gente, as decisões que tomamos, os caminhos que decidimos, a nossa formação, os nossos entusiasmos, as nossas proposições, todas elas fazem parte de um conjunto que foi solidificado na nossa existência. E essa solidificação ela passou por N processos, desde a educação, nas tenras idades, do lar, pelo contato social, como fomos submetidos, passamos também por as dimensões de níveis mais profissionais, as dimensões religiosas, e todas elas foram amalgamando uma série de características que foram importantes para todos nós. E para nós espíritas, a gente também não pode deixar de esquecer que, ao tornarmos a essa encarnação, trazemos uma bagagem pregressa muito intensa, que, por sua vez, ela é muito evidente nas características nossas. E isso nos faz algumas considerações importantes, dentre as quais a gente pode dizer que muitas das coisas que a gente faz ou não faz nessa existência está ligada a um contexto em que a gente está inserido. Muitos são aqueles que afirmam que já superaram certas dificuldades, onde, na verdade, essas dificuldades elas não foram testadas devidamente, não foram acuradas porque o conjunto experiencial dele não suscetibilizou a se confrontar com tais experiências. De modo que, por um outro lado, nós podemos entender que existem pessoas que certamente já superaram essas experiências, até mesmo porque a vida já lhes suscetibilizou oportunidades e elas vencem isso. Tudo isso faz parte de um conhecimento, faz parte de um conjunto de princípios que amarram a nossa experiência, a nossa forma de viver. O conhecer, né, o destino, ele nos dá o destino, né, o pousio final, o direcionamento que a gente dá, todo ele faz parte de um manancial muito grande, de uma riqueza muito absoluta que a gente pode frisar calma e claramente sobre todos os aspectos que compõem a nossa existência. A gente precisa ter um chão firme e seguro,
um apontamento muito direcionado para que tudo isso fique claro, para que isso tudo possa ficar muito, muito certo na nossa experiência. E isso é tão importante que muitas filosofias colocam para todos nós a necessidade de saber as nossas origens. E nós, espíritas, nós temos um caráter muito próprio isso, que é a questão filosófica, que nos remete a pensar justamente sobre esses fatos. Porque há uma diferença muito grande em acreditar que Deus é uma personificação, que Jesus é Deus, e acreditar que existe ou não a reencarnação. Diante desses princípios, nós podemos escolher rumos completamente diferentes para a nossa vida. Princípios que vão estar pautados nisso. Quando se acreditava em divindades das mais variadas, você cultuava na esperança de que algo acontecesse, de que algo fosse em seu benefício, onde, na verdade, esses princípios eles foram sendo retrabalhados devido ao momento de ignorância. Mas o tempo de hora, com as inúmeras proposições, reflexões e trabalhos que foram feitos pelos grandes baluartes e missionários do passado, todos eles demonstraram uma nova perspectiva diante da relação da vida. E viver requer conhecimento, requer que a gente saiba um pouco mais sobre a nossa forma de viver, quer que a gente saiba um pouco mais sobre as nossas características. E é justamente isso, essa reflexão, né? Kardec pensando justamente sobre isso, pensando sobre essas propositivas, Kardec indagando sobre assim, será que é necessário, né? Kardec era um cientista, ele era um acadêmico, ele sabia a importância do conhecimento para que as coisas pudessem se desenvolver. E diante daqueles momentos ali, ele começou a indagar, será que a gente vai conseguir saber a origem de tudo? Será que a gente vai conseguir ter algumas afirmativas? Será que a gente vai conseguir ter algumas bases para que esse nosso caminhar possa ser mais seguro? E as propositivas apresentadas ali são justamente essas, 17 a 20, onde ele vai perguntar, será que um homem é capaz de conhecer tudo? Será que a gente vai ter um manancial? E aí os espíritos vão dar um retorno muito interessante, eles vão dizer que não é permitido conhecer tudo, mas Deus ele vai dando as coisas de forma paulatina, né? Até mesmo porque ele circunscreve esse conhecer tudo a este mundo. E se esse mundo é um planeta de provas e expiações, dificilmente a gente vai conhecer coisas de planetas ditosos, planetas superiores, ou de estrelas onde habitam espíritos superiores. Então, isso tudo já nos remete que aqui na Terra a gente não vai conseguir desvendar tudo. Mas todo esse conjunto de experiências que a gente tem, ela nos enriquece para que a gente possa entender um pouco mais as nossas experiências. E a propósito disso, a doutrina espírita ela vem enriquecer para a gente todo um conjunto de informações que nos dão mais segurança. Coloquemos na mesa algumas informações que são muito pautadas. A questão da reencarnação. Quando a gente trabalha com o princípio da reencarnação, a gente trabalha com o princípio da divindade muito equalizado com as nossas emoções e o nosso bem-estar. Porque quando a gente entende o padrão das reencarnações, a gente consegue coadunar a existência do mundo atual com a justiça de Deus. E a gente amarra tudo isso a um caráter muito mais ligado às nossas condutas, às nossas posturas, às nossas escolhas. Isso dá um alívio, tira da gente um peso das costas. Por outro lado, coloca-nos também as devidas responsabilidades ante as nossas escolhas, ante os nossos propósitos de vivência. Isso vai criando todo um conjunto reflexivo, vai criando toda uma pegada muito mais visual em relação a esses aspectos da nossa experiência de vida que nos faz remeter às melhores escolhas, ou pensar duas vezes, assumir comprometimentos, estar dispostos às corrigendas necessárias, porque enxergamos a pedagogia de Deus na experiência de nossa vida. Precisamos entender também que Kardec apresenta isso de uma forma muito clara na construção de todo o material espírita. Por exemplo, podemos olhar a construção do Livro dos Espíritos, em que a primeira pergunta ela é
Na verdade, não o princípio, mas a base de todas as outras perguntas que vão suceder. Porque aquela compreensão que a gente estabeleceu de Deus como sendo soberanamente bom, justo, inteligência superior, soberanamente bom, justo, tudo mais, a gente começa a falar assim, poxa, se Deus tem todos esses atributos, então o decorrer de todos os conhecimentos tem que coadunar com essa bondade de Deus. Então é inerente, se você acredita num Deus bom e justo, compreender a reencarnação. Então você vê como que essas escolhas elas vão nos amarrando, nos vão dando conhecimento para que a gente possa caminhar mais seguro. Mas às vezes é muito comum, na nossa sanha de crescer, a gente lidar com as adversidades do nosso mundo interior. As nossas emoções, a nossa psique, as nossas dimensões emocionais principalmente, que por muito tempo elas manteram comportamentos viciosos, e agora a gente está recobrando a consciência, a gente está tentando demonstrar, a gente está tentando conduzir melhor as nossas emoções. Então a gente começa nessa confabulação a gerar um quadro de mal-estar. A gente começa a sentir algumas indisposições, a gente começa a sentir desconfortos, porque a gente vê um conflito muito intenso entre uma tríade muito forte, entre o eu, entre os conhecimentos que a gente aprende e o que a vida nos convida a fazer e nos estimula a fazer. Então a gente vive essa trinca de vivência, o conhecimento que eu aprendo e a vida, todas elas estão amarradas. E esse conjunto a gente tenta coadunar de uma forma muito existencial, porque aquele que se amarra estritamente ao que aprende, ele às vezes pode se deslocar da real compreensão da vida e da aplicabilidade, porque a gente precisa aprender, mas a gente precisa adequar a nossa experiência, e cada um vai precisar entender e viver a sua experiência para que esse processo possa acontecer. Quando eu observo muito a vida e tento entender a vida, eu posso cair no equívoco de deturpar os conhecimentos apresentados. Então eu pego o conhecimento que eu tenho, apresento, e eu começo a moldá-lo de forma que ele esteja adequado à minha experiência. Eu adequo ele de que forma? Eu adequo ele mudando algumas interpretações, recolocando alguns contextos, deslocando do contexto, isolando aquele pensamento. Isso vai criando nuances, volitações que muitas das vezes nos levam para campos tempestuosos. E essa é a grande cilada. A grande habilidade é a gente poder pegar os conhecimentos que nós temos, criando ele uma base de uma experiência, mas ao mesmo tempo olhar para a vida e perceber até onde a gente deve ir e até onde a gente precisa se esforçar para fazer a transformação. É a gente encontrar essa agulha mestre. O Espiritismo ele nos deixa muito tranquilo, porque os únicos punidos e os únicos beneficiados desse processo somos exclusivamente nós. Se a gente faz, somos beneficiados. Se a gente não faz, nós somos o prejudicado. Muitas das vezes a gente acha que isso daí é uma coisa, a gente trava uma relação com Deus, às vezes de barganha, porque a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa para Deus, porque Deus é o nosso Criador. Mas Deus é bondade. Deus ele não quer que a gente faça coisas para eles, porque Deus é perfeito, Deus está completo em si, Deus está puro. Ele não precisa de nada, quem precisa somos nós. Deus, a essência, por meio de Jesus, criou um mecanismo universal de desenvolvimento que ele possibilita que a gente possa se desenvolver e atingir o que aqui no planeta Terra nós chamamos de perfeição. Atingir patamares a qual temos como visão aqui de Jesus. São essas experiências, são esses quadros que vão fazer com que a gente possa encontrar qualidades a serem desenvolvidas dentro de nós. E isso a gente só consegue quando a gente cria instrumentos, cria um chão firme para a gente caminhar, que é através do conhecimento, da experiência, do aprendizado que a vida nos proporciona, os estudos. A doutrina espírita ela é fantástica para nos proporcionar esses fenômenos.
E é o que os espíritos estão falando para Kardec. Olha só, o homem tem aí a ciência foi lhe dada para você descobrir os fenômenos. Exercita, trabalha, pesquisa, vai, identifica essas relações, começa a confabular, entender, analisar, correlacionar os fatores e você vai descobrir o mundo de proposições, o mundo de desenvolvimento. E aqui a gente precisa ter uma coisa muito clara, né? A doutrina espírita, ela tem seu aspecto científico, não porque nós absorvemos tudo que a ciência fala. A gente não é ciência. Mas a doutrina espírita, ela tem um caráter científico porque ela usa um método científico de investigação. É como se o espiritismo ele fosse uma ciência, porque ele usa um método científico de investigação. Ele interpreta os fenômenos. E existem muitos espíritos que entendem esse aspecto da ciência como sendo que o espiritismo aceita tudo que a ciência, né, fala lá fora. A ciência, ela é um instrumento maravilhoso. A busca, a pesquisa, ao longo dos séculos foram se construindo vários instrumentos para que a ciência possa se desenvolver de uma forma liberta dos aspectos emocionais. E aí a gente criou padrões de pesquisa, formas, estruturas para que a gente possa deixar muito bem claro o encontro com o verdadeiro valor, com o saber, com a verdade, né? Mas a gente foi percebendo também que a ciência, esse descobrimento, essa forma de você encontrar a verdade, dependendo da forma como você faça, dependendo dos caminhos que você escolha, dos métodos, das substâncias, das estratégias, do ponto a ser observado, resultados diferentes podem acontecer. Então a gente pode dizer que existem resultados que não são conclusivos, mas que são muito evidentes. Isso nos mostra que esse conhecimento ele é um conhecimento processual. O que a gente acredita e o que a gente interpreta hoje está dentro de um padrão de conjuntos de elementos que foram muito testados, muita gente testou e produziu esse saber aqui agora. Só que daqui a algum tempo esse saber ele vai ser desbravado porque vão surgir novas tecnologias, novas oportunidades vão surgir, novos fenômenos vão acontecer e a gente vai poder conjecturar novas possibilidades, novos saberes. Então, tornando assim a ciência como um estado progressista, né? Ela é um instrumento que o ser humano desenvolveu, mental, intelectual, que progride com o passar do tempo porque ela julga e analisa os fenômenos. Nós temos um tempo ainda muito curto de ciência propriamente dito, parametrizada, organizada, para sondar toda uma história de uma humanidade que tem mais de 200 mil anos, se a gente pegar só aí o Homo sapiens, né? Antes disso, tivemos bilhões e bilhões de anos de fenômenos acontecendo, isso sem falar na dimensão extraterrena, que é uma dimensão que a gente tem recursos muito parcos ainda para uma vastidão imensa que tem lá fora, e para a dimensão do micro ainda, que a gente recentemente descobriu que impulsionam fenômenos que obedecem leis completamente diferentes que a gente não tinha conhecimento antes. E todos esses fenômenos são fenômenos que estão em elaboração, em desenvolvimento, em constância. E não são esses fenômenos que vêm para completar o espiritismo, porque o espiritismo ele é completo por si só. O espiritismo ele usa um método científico. Então, para a gente identificar uma verdade por meio do método espírita, a gente tem que usar o método utilizado por Kardec, que é aquele método de replicação, né? Quando Kardec fazia uma pergunta aqui, quando ele pergunta assim, é dado ao homem conhecer os princípios das coisas? E aí os espíritos respondem, não, Deus permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Só que ele não foi a um lugar e perguntou a um médium e um espírito falou isso. O método de Kardec era um método de pluralização. O que é isso? Ele perguntava numa determinada reunião, ele em outra reunião, num outro dado momento, num lugar distante, pessoas desconhecidas, fazia a mesma pergunta e em outra reunião fazia outra pergunta. Passava um tempo, ele tornava aquela pergunta para aqueles mesmos quadros e aí ele confrontava as respostas. E ele confrontando as respostas, ele chegava à conclusão
e fazia uma análise, e ele conseguia perceber qual era a qualidade do espírito que estava ali por trás, qual era a resposta que estava coerente entre todas elas, e aí conseguia-se assim organizar o padrão de respostas. Isso é o método científico. E a gente precisa aplicar esse método científico até mesmo na nossa experiência. Adicionar uma verdade para a gente escutada em um determinado canto é de uma insegurança muito grande, de uma fragilidade imensa. Se a gente escutou algo novo, a gente precisa testar esse conhecimento, a gente precisa ver a pluralidade desse conhecimento sendo replicado em diferentes pontos, né? Por quê? Porque a verdade ela pode ser represada, mas ela não vai ser retida por muito tempo. Você pode manipular a verdade, ela sempre vai vir à tona e sempre vai se exteriorizar. Porque a verdade ela está ligada ao que é natural. Os próprios fenômenos vão se evidenciar e vão se mostrar como grandes radicais desse processo de crescimento. E nisso a gente consegue perceber que o nosso crescimento íntimo, ele lidar muito com essa conquista dessas verdades que são para a gente. Muito importantes. E nessa construção de verdades, a gente precisa fazer algumas ponderações que são importantes, né? Há subjetividade e existe a verdade. A verdade, ela está ligada a um quadro, a um conjunto de princípios que são estabelecidos por meios de resultados semelhantes. Ou melhor, explicando, a verdade ela é aquilo que se manifesta pela natureza, pelo natural, que acontece para mim e para você, que acontece para os outros, que acontece para todos os seres humanos, todas as formas de vida. Mas esse perceber, esse experienciar o fenômeno dessa verdade, ela pode ser retida e percebida de forma diferente por mim, por você, mas isso não faz com que aquele fenômeno seja diferente. A troca de experiências, quando eu pego um determinado acontecimento e compartilho com vocês, e uma pessoa que passou por o mesmo acontecimento compartilha conosco, dando enfoques diferentes, perspectivas diferentes, eles são expressões de que a gente pode encarar essa verdade de forma diferente, mas a verdade ela está lá. Ela é algo que não é imutável, ela não é volúvel, ela não está ligada às condições diferentes. A verdade é essa. A verdade está ali. E a nossa ambição é construir caminhos verdadeiros na nossa existência. E é nisso que a doutrina espírita acaba se amarrando para a gente como uma opção muito, muito produtiva, porque ela nos dá caminhos de reflexão para que a gente possa interpretar os fenômenos que acontecem na nossa vida de forma a fazer as devidas interpretações. Será que isso realmente me convém? Será que isso é melhor para mim? A gente pode pegar coisas básicas, né? Não existe nenhuma parte da doutrina espírita que fala que o uso de drogas ilícitas, medicamentos que tendem a desestabilizar nosso senso de realidade de uma forma proposital, como são os tóxicos, não existe nenhuma linha, nenhuma proibição em relação a isso. Mas existe um conjunto de experiências que mostram que isso está ligado a determinados quadros emocionais e que esses quadros emocionais geram determinados fenômenos para nós. A doutrina espírita ela vem evidenciar isso para a gente, através dos romances, através das análises, através das reflexões que as próprias indagações espíritas colocam para a gente. E aí, quando esses fenômenos são exteriorizados, são externalizados, a gente começa a pensar o nosso papel. E aí a gente começa a pensar, será que eu devo ou não usar esse tóxico? Será que eu devo ou não? Será que eu devo ou não utilizar, viver, experienciar esse fenômeno? Porque todos esses processos, eles são marcadores das nossas decisões e escolhas que vão remeter claramente na nossa tela mental a todo instante. E toda vez que a gente aprende conhecimentos novos, toda vez que a gente aprende, que a gente tem contato com a verdade,
que elas são marcadas, elas vão se arquivando na nossa consciência, e isso está sempre ali, ó, piscando como sinal de alerta, mostrando para a gente, piscando. Você vai andando e ela está ali, ó, te mostrando isso. Em determinado momento, essa consciência, ela vai fazer o que a gente comumente fala, né? Ela vai pesar. E quando ela pesa, a gente começa a estabelecer novas relações, novos caminhos para a nossa vivência. Então a gente percebe que todo o caminhar da nossa vida é um equilíbrio, é uma propositiva para que a gente encontre a verdade que vai produzir-nos um ser melhor. E não há nada, não há nenhuma experiência mais expressiva do que a experiência que o Mestre Jesus apresentou para todos nós. Jesus, ele é um pedagogo, ele é um professor por excelência, porque Jesus, ele além de ensinar, ele demonstrou todas as suas proposições, falando que nos é possível, porque ele passou pelaquele caminhar. Cabe-nos agora dominar o nosso mundo emocional, nosso mundo interior, e alavancarmos passo a passo essa seguida ao Mestre. Jesus deixou-nos muito bem claro que essa busca do conhecimento, ela nos é possível, porque justamente ele coloca que nós somos deuses, tudo que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. Ou seja, vai lá, busca isso. Busca reconhecimento, que nos dá solidez para caminhar. E a título de uma ilustração que a gente acha belíssima, trazemos aqui, nesse momento, um poema de nossa autoria, que está no nosso livro Cisma, que se intitula da seguinte forma, a poesia. A poesia se intitula Messias. E ela diz assim: Mestre, que tua mão firme me resgate quando me afogar, mesmo que pelo vacilo da minha fé. Que tua luz celeste ilumine meu caminho, mas que me segue se para Damasco eu for. Que tua bondade me faça enxergar, para da cidade perfumada sair e rumar à cidade da paz. Que tua generosidade me esclareça quanto à reencarnação, mesmo acreditando que um adulto tenha que voltar ao ventre da mãe. Que tua paciência tolere o meu sono, que na hora da vigília trabalhosa adormece preguiçosamente. Que tua misericórdia se apiede de mim, eu que lavo as mãos frente a decisões. Que tua sabedoria me esclareça, mesmo que sendo douto do mundo, nada entenda. Mestre, que teu amor se apiede de mim, eu que constantemente te troco por moedas de prata. Que Jesus possa nos abençoar, agradecendo mais essa oportunidade de troca, e que essas reflexões da noite de hoje, elas, manhã, tarde, dependendo do momento que a gente trocou essas ideias, elas possam iluminar os corações de todos nós. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar. Bom e amado Mestre Jesus, só temos a te agradecer a oportunidade de aqui estarmos. Ilumina cada um aqui presente, abençoando seus vasilhames de água, para muito em breve estarmos juntos. Na serena e doce, consoladora paz do teu amor, vibrando juntos. Que possamos estar contigo, Senhor, pois sabemos que tu estás conosco sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, muito obrigado. Forte abraço e até a próxima. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!